Boa noite, amados irmãos. Estamos no meio da Semana em Foco, promovida pelas mulheres da nossa igreja.
Queremos dar as boas-vindas a todos, também a vocês homens, e esperamos que de alguma forma este culto seja uma bênção para todos nós. Amém. Semana em Foco é tradicional, há muitos anos realizada, e tem sido uma bênção no decorrer dos anos, e esta edição não tem sido diferente. Vamos orar a Deus abrindo este momento de adoração e louvor ao Senhor. Amém. Pai querido, queremos ofertar este culto a Ti. Recebe-o em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada amado irmão, cada família nesta noite, reunidos para cultuar, celebrar o nome do Senhor. Irmãos, continuando a nossa campanha de missões estaduais, vamos para mais um momento missionário, celebrando a glória do Reino de Deus no Pará. E hoje no nosso vídeo nós vamos ver um pouquinho do trabalho da nossa Convenção Batista Paraense nos campos paraenses. Trabalho dos nossos missionários. Trabalho esse que as igrejas têm sido abençoadas e abençoando os missionários. Os campos estão brancos para a ceifa. Precisamos, irmãos, mandar mais obreiros para os campos. É urgente a missão de pregar o Evangelho. Participe, dê a sua oferta. Aqui temos as nossas contas. Deposite o seu valor, envie para este contato que temos aqui no rodapé. E em nome de Jesus, até o fim dessa campanha, vamos ultrapassar o nosso alvo em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. Graças e paz, Igreja do Senhor. Eu sou o pastor Ailton, missionário da Cobapa, coordenador da região do Marajó. Estou aqui porque quero falar um pouco sobre missões estaduais, sobre os nossos desafios, os nossos projetos, nos quais temos trabalhado aqui no Marajó. Um dos nossos grandes desafios aqui no Marajó é nós alcançarmos um transporte para nós chegarmos nas comunidades nas quais são de difícil acesso, e queremos alcançar essas comunidades para a glória do Senhor. Mas para alcançarmos essa comunidade sem um transporte fica muito difícil. Então nós clamamos aos amados irmãos que abra o seu coração, a sua mente, para que possa realmente entender o que é missões, o que é fazer missões. E muitas vezes nós achamos que fazer missões é nós sairmos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas não é só isso. Nós sabemos que os nossos vizinhos, amigos, que muitas vezes nós não falamos de Jesus para eles, isso é fazer missões também. Então, eu clamo aos amados irmãos para que possam realmente abrir o seu coração, possam se compadecer com missões no nosso estado. O estado do Pará é um estado muito grande. A ilha do Marajó é o maior arquipélago do mundo. É um espaço geográfico muito grande no qual precisamos alcançar. E um outro desafio são as cidades que ainda não têm trabalho batista. São 7 cidades do Marajó que ainda não têm trabalho batista e nós queremos alcançar. Mas para alcançarmos, nós precisamos de recursos. A Cobapa tem nos ajudado muito, tem enviado aquilo que está em suas condições. Mas muitas vezes, para nós alcançarmos, para nós fazermos um trabalho mais amplo, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Então clamamos aos amados irmãos que possam realmente propor em seus corações uma oferta na qual possam abençoar essa campanha, que essa campanha venha ser uma campanha realmente extraordinária, uma campanha que possam alcançar o alvo, alcançar os objetivos. Mas para que isso venha a acontecer, depende de cada um dos irmãos. Então, meus queridos,
abençoe, seja abençoado, ajude missões, seja realmente um missionário para que mais de Cristo possa chegar em todo o Marajó. Se paz amas luz, se eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Este é o momento de dízimos e ofertas. Como sempre, os dados da igreja estão abaixo. Você pode ofertar, você pode dizimar. Ser generoso, alegre diante do Senhor. Eu vou pedir para minha esposa, estamos na Semana em Foco, com ênfase nas mulheres, para que ore agradecendo os dízimos e ofertas e coloque todas as mulheres no trono do Senhor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por cada irmão que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas.
nesse tempo tão difícil, tão diferente. Obrigada porque o Senhor tem sido o nosso sustento, tem sido a nossa provisão, tanto nas nossas famílias quanto na igreja. E eu quero apresentar ao Senhor as minhas irmãs, as mulheres da nossa igreja, pedir o teu sustento, a tua graça, o teu consolo, pedir forças e paz no coração, dar direção a cada uma de nós para sermos mulheres virtuosas. Abençoa e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois Ele, teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nessa paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria,
Hoje à noite eu fui encarregada de apresentar a palestrante da noite, que é a nossa amada missionária Ana Cláudia Cristal, esposa do pastor Isaías. Ela é graduada em teologia e mestre em ministérios com ênfase em aconselhamento cristão. Serviu como secretária executiva da União Feminina Missionária Batista Pioneira por 7 anos. Atualmente, atua como professora, missionária, conselheira, mentora no Ministério Palavra da Vida em Benevides e tem servido também a nossa igreja. Tudo isso, afirma ela, pela graça de Deus. E hoje ela se coloca à nossa disposição para nos servir com a palavra. Somos muito gratos a Deus pela vida e ministério da missionária Ana Cláudia. Que Deus abençoe a palavra. Amém. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É um prazer estar com vocês nessa semana em foco das mulheres da NCM. E eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, especificamente sobre o Ministério de Mulheres. O Ministério de Mulheres, ele sempre esteve presente em minha vida. Eu cresci em uma igreja batista no interior de São Paulo, onde o Ministério de Mulheres sempre foi muito ativo. Eu via as mulheres trabalhando incessantemente, cuidando do ministério infantil, realizando EBFs, preparando as noivas para o casamento, acolhendo os bebezinhos e suas mães, realizando cantinas missionárias, acampamentos e suprindo aqueles que estavam em necessidade. E este bom exemplo sempre me motivou a querer ser uma mulher envolvida na igreja. Geralmente nós mulheres somos conhecidas como as formiguinhas incansáveis que fazem tudo funcionar. Quando eu tentei escrever a respeito da história das mulheres batistas pioneiras lá no Sul, a minha dificuldade foi imensa em reunir dados e registros, pois é um trabalho sem holofotes, sem muita popularidade, parecendo muitas vezes até irrelevante. Mas eu sei o quanto as mulheres podem ser eficientes em tudo quanto fazem. Por isso, nessa semana de Mulheres em Foco, eu gostaria de refletir a respeito do chamado das mulheres que pertencem a Cristo. Eu gosto muito de uma frase de Elizabeth Elliot que diz: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulheres. Eu tenho aprendido que existem algumas coisas que são mais importantes do que as outras. Certamente você também sabe disso. Mas dentro do Ministério de Mulheres, essa importância não se refere à função em si exercida, mas à maneira como se exerce tal função. E por isso eu gostaria de observar um texto bem conhecido de todas nós, que nos trazem alguns ensinos preciosos. Está lá em Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero destacar 3 verdades que eu aprendo neste texto. Em primeiro lugar, um ministério que seja relevante aos olhos de Jesus, ele precisa ser fundamentado na palavra de Deus. A palavra viva e ativa de Deus, como uma lâmpada que ilumina cada passo em todas as áreas da vida. Jonathan Edwards ensinou a respeito do conhecimento da palavra de Deus e ele disse: entender espiritualmente a Escritura é ter os olhos da mente abertos, é contemplar a maravilhosa excelência espiritual das coisas gloriosas contidas no verdadeiro significado da Escritura.
e que sempre estiveram contidas ali, desde que foi escrita. É contemplar as agradáveis e brilhantes manifestações das perfeições e suficiência de Cristo. É contemplar a excelência e a conveniência do ministério de salvação por meio de Cristo, a glória espiritual dos preceitos e das promessas da Escritura. Infelizmente, o que temos visto em muitas igrejas hoje é um ministério de mulheres centrado nas necessidades das mulheres e não nos fundamentos da palavra de Deus. Não é errado cuidarmos das necessidades das mulheres, não entenda mal, mas este não deve ser o alicerce do ministério. O fato de as mulheres conhecerem pouco a respeito do que diz a palavra sobre os diversos aspectos da vida as leva a ter uma fé rasa e inconsistente. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que muitas mulheres gostariam de conhecer a Deus, mas a sua própria maneira, não da maneira como Deus se revela através da Bíblia. Quando nós evocamos uma imagem distorcida de Deus que se adequa aos nossos próprios desejos e necessidades, certamente toda a nossa vida estará comprometida. Quando eu leio esse texto, eu aprendo a respeito de uma mulher que desejou e se empenhou em conhecer a palavra de Deus. Maria se destaca como uma sedenta curiosa e que se sentou aos pés de Jesus. Veja bem, não era natural para as mulheres em um contexto que as mulheres ficavam geralmente na cozinha. Não era próprio para as mulheres permanecerem na sala com os homens conversando sobre assuntos espirituais. Somente os homens se sentavam para aprender. Mas, ao contrário do que todos pudessem dizer, Maria busca estar aos pés de Jesus para ouvir e aprender a sua palavra. E o mais interessante é que Jesus não a repreendeu. Não a repreendeu por isso, pelo contrário. Eu creio firmemente que o mesmo que Jesus desejou para Maria, Ele deseja para todas nós mulheres, que sejamos como Maria. Mulheres que desejam aprender a sua palavra. Mas no que isso pode diferenciar o nosso ministério? No que isso pode nos diferenciar como mulheres? Eu tenho visto muitas mulheres fracas espiritualmente. Por quê? Porque conhecem e meditam pouco nas verdades da Escritura. Porque acham que não são capazes ou responsáveis de pensar teologicamente. Mas pelo contrário, Deus deseja que compreendamos profundamente a sua palavra. Eu creio que Deus deseja que todas nós sejamos mulheres da palavra. Paulo ensina a todos os cristãos em Colossos, inclusive as mulheres, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O desejo de Paulo é que a palavra de Deus habitasse ricamente na vida daqueles irmãos. E por habitar na vida daqueles irmãos, essa palavra pudesse ser refletida em todos os aspectos. Por isso, Maria é um exemplo para todas nós. Enquanto a sua irmã Marta corria freneticamente de um lado para o outro, com muitas tarefas e preocupações, ela estava sentada aos pés do seu mestre. Maria é um exemplo de sede pela palavra. Em outros textos que se referem a ela, podemos ver o resultado de estar aos pés do Senhor. Ela mostra uma espiritualidade contagiante. Quando seu irmão Lázaro morreu, ela presencia a ressurreição. E ali temos um momento em que ela conversa com o Senhor Jesus e participa do mesmo sentimento com o Senhor Jesus. Nós vemos ali a intimidade que ela tinha com o Senhor. Verdades profundas foram reveladas porque Maria se assentou aos pés de Cristo. Depois ela unge o Senhor Jesus,
também reconhecendo algo que nenhum dos outros estava reconhecendo, o seu senhorio, e predizendo a sua morte, a morte que nos resgatou do império das trevas. Buscar intensamente a palavra nos levará a conhecer mais profundamente ao amor de nosso Deus. E este conhecimento nos fará confiar mais nele. Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Quando a palavra de Deus fala a respeito de coração, ela está dizendo tudo aquilo que nós pensamos, como nós sentimos e como agimos. O nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa ação. Por isso, minhas irmãs, nós precisamos confiar em Deus. E nós só vamos confiar em Deus à medida que conhecemos mais a sua palavra. Confiar em Deus não significa que jamais teremos perguntas, dúvidas ou temores. Nós não podemos simplesmente desligar os nossos pensamentos e sentimentos, não é verdade? Quando nós estamos enfrentando circunstâncias difíceis, vêm esses pensamentos, vêm esses sentimentos. Mas confiar em Deus significa que, apesar de todas as perguntas e temores, nós recorremos à sua graça e continuamos a crer que Ele é amoroso, que Ele está no controle e que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Quanto mais você conhecer e entender o amor e poder de Deus, mais fácil será confiar nele. E quanto mais você confiar nele, mais fácil será fazer a vontade dele. Se você crê que Deus está cuidando da sua vida com um amor perfeito e um poder ilimitado, claro, você vai servi-lo mais fielmente, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Eu gosto muito de biografias missionárias. E uma que me impactou muito foi a de Sarah Edwards. Eu não vou contar ela aqui toda porque ela é muito extensa, mas alguém escreveu um resuminho, bem pequeno. E desse resumo eu peguei algumas coisas que eu gostaria de destacar. Ela foi um exemplo de uma esposa piedosa, de uma mulher piedosa. E no cerne de tudo, ela foi filha de Deus. E desde os mais tenros anos, ela experimentou doce comunhão espiritual com Ele. E através dos anos, cresceu em graça, sendo ao menos uma vez visitada por Deus de um modo tão extraordinário que transformou a sua vida. Minhas irmãs, nós não podemos abrir mão de ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, ela só virá através da sua palavra, buscando a sua palavra, né? E a minha oração tem sido que todas nós não abramos mão de vivermos tão intensamente com o Senhor, de tal modo que as nossas vidas exalem um bom perfume, um aroma inconfundível de filhas de Deus, que são visitadas por Deus, que conhecem intimamente a Deus. Em segundo lugar, um ministério de mulheres relevante, ele cresce no contexto da igreja local. Nós não podemos olhar para Marta somente com os olhos acusadores de alguém que não agradou o mestre e por isso foi repreendida. Marta tem muitas características admiráveis e que devem ser valorizadas. Como mulheres, temos uma percepção muito mais ampla das necessidades ao nosso redor do que a maioria dos homens, não é verdade? Mulheres conhecem bem os detalhes e o ônus de receber um hóspede em sua casa. Sabe que os banheiros precisam estar limpos, que a comida precisa ser adequada, que os lençóis precisam estar cheirosos, né? Não vamos desprezar as qualidades magníficas de Marta para o serviço. Eu acredito até que um dos dons dela tenha sido o serviço. E ela fez tudo com muita excelência. O que vinha à mão para fazer, ela fazia com excelência. Ela foi organizada, ela foi prudente, ela foi eficaz e prestativa, ela foi generosa, ela fez o seu melhor. No entanto,
Na fala de Jesus com Marta, ele nos alerta sobre alguns cuidados que devem ser observados. Jesus fala a respeito de algo mais importante para Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer do propósito inicial que nós fomos criadas. Deus nos criou como auxiliadoras idôneas e como Deus, nós somos Ézer. O que é Ézer? Ézer é uma palavra em hebraico e é o nome pelo qual Deus é chamado no Antigo Testamento. Aquele que ajuda o seu povo, aquele que trabalha em favor do seu povo, aquele que cuida do seu povo, que o socorre. E o chamado como auxiliadora é o modo como nós, mulheres, portamos a imagem de Deus. De um modo singular em os nossos relacionamentos e no nosso trabalho também. Para as casadas, é papel específico, né? Complementar o seu marido. Mas para todas as mulheres, somos chamadas a imitar Deus como auxiliadoras. Antes de exercermos qualquer ministério dentro da igreja, nosso ministério principal como esposas e mães, no caso das casadas, não pode ser negligenciado. Há tempo para todas as coisas e propósitos. Uma vez uma amiga me perguntou, o que Deus te pedirá conta? Eu pensei, todos os dons que eu acreditava que tinha, e eu pensei que estava relacionado com isso a pergunta. Mas ela me lembrou, ninguém pode ser a esposa do seu marido, e ninguém pode ser a mãe dos seus filhos. Esses ministérios principais estando supridos, eu posso fazer qualquer outra coisa para Deus. Depois de observar essa questão, um segundo detalhe, né, que eu percebo, nenhum ministério na igreja está isento da tentação de se focar mais nas necessidades e desejos humanos do que na provisão de Deus em revelar-se a si mesmo a nós. Marta estava agitada de um lado para o outro e Jesus adverte, Marta, se aquiete. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, com muitos detalhes. Apenas uma é necessário. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Jesus está dizendo a ela, Marta, cuidado. Você está se apegando muito aos detalhes. E eu sei que nós, como mulheres, temos uma tendência de nos perdermos muitas vezes nos detalhes. Talvez porque Deus nos criou com essa característica de sermos mais detalhistas, de percebermos pequenas coisas que talvez os homens não percebam, né? Mulheres geralmente se cansam mais por fazerem as coisas que estão fazendo a mais do que precisam. E no ministério isso não é muito diferente. Nós queremos ser eficientes, queremos muitas vezes ser perfeitas, mas não precisamos de nada disso para agradar ao Senhor. Faça sim, com excelência, mas lembre-se do que o Senhor disse a Marta, apenas uma coisa é suficiente. Enquanto isso, nós precisamos nos lembrar que todas nós fomos chamadas para servir dentro do contexto de igreja sem divisão. Lembre-se disso. Somos chamadas a servir dentro da igreja sem autoexaltação. Quando os nossos dons naturais ou sobrenaturais, quando eu digo dons naturais, aquilo que Deus nos deu quando nós nascemos, os nossos talentos, e os dons sobrenaturais, aqueles que recebemos à medida quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos concedeu. Quando esses dons naturais ou sobrenaturais são pervertidos como meio de autoexaltação ou engrandecimento, este é um pecado contra o nosso doador, o Espírito Santo. E não só contra ele,
mas também contra aqueles a quem esses dons deveriam se beneficiar. O propósito do Espírito Santo distribuir dons ao seu povo, ao seu corpo, é para que a sua igreja seja fortalecida e conhecida pelo mundo e assim redunde glória ao nome do Senhor. E eu gostaria muito de encorajar o ministério de mulheres dessa igreja a aproveitar as oportunidades de serviço. É só abrir os olhos, né, ao nosso redor, nós vamos perceber as oportunidades que temos ao nosso redor. Uma vez alguém me disse, se você percebe uma necessidade dentro da igreja, talvez você seja a resposta para essa necessidade. Outra coisa, valorize as variedades de cultura, de profissões, de talentos, habilidades e assim supram todas as diversas necessidades que a igreja possui. Tem tanta coisa para fazer, é só desejar, é só ter o coração disposto para servir. Cada uma de nós sendo fiel em deixar Deus usar os nossos recursos físicos e materiais. Outra coisa que eu gostaria de desafiar o ministério de mulheres dessa igreja é priorizar a formação teológica das mulheres. Claro, com o apoio do nosso pastor e dos homens dessa igreja. Ensine mulheres a respeito da história da igreja. Leiam as biografias. E outra coisa, deixe Deus escrever a sua história. Aproveite o privilégio de ser mulher. Ninguém entende melhor uma mulher do que outra mulher. E como é maravilhoso um ministério de mulheres sendo realizado por mulheres que compreendem outras mulheres. E por último, eu gostaria de desafiar o ministério de mulheres dessa igreja a orar persistentemente pela visitação do Espírito Santo de Deus. A nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, estado, nação. E com certeza veremos muitas coisas maravilhosas dentro do ministério. E por último, um ministério de mulheres relevante, ele tem como objetivo a glória de Deus. Gloria Furman, no seu livro A Esposa do Pastor, Fortalecida pela Graça em uma Vida de Amor, ela diz que, a fim de que não venhamos acreditar que o Evangelho e o ministério resultante do Evangelho dizem respeito a nós, precisamos contemplar o nosso Deus quando estamos sendo puxadas para uma direção em que olhamos para o nosso umbigo. Precisamos contemplar o nosso Deus. Todo ministério de mulheres precisa ter como alvo a glória de Deus. Lá em Colossenses 1,16, Paulo nos lembra disso. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Se existe, minhas irmãs, alguma coisa boa em nós, ou alguma coisa boa que nós podemos realizar, é porque ele nos deu. E ele nos deu para que possamos fazê-lo para a sua glória. Lá em Filipenses 1, do versículo 9 ao 11, Paulo, ele ora pelos irmãos. E a oração de Paulo é: eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O ministério relevante de mulheres não diz respeito à nossa performance, ou aos nossos dons, ou ao nosso potencial. O ministério relevante de mulheres na igreja diz respeito a Cristo e a sua glória. Que o Senhor nos ajude a focar nas coisas mais importantes
na melhor parte, como Jesus adverte, para que Marta observe. Deus abençoe a cada uma de nós, que em uma semana como essa, possamos olhar para trás e nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e através de nós. E que sejamos corajosos para olhar para as nossas vidas hoje e identificar quais são os pontos que precisamos ajustar e que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé e prossigamos para o alvo que está à nossa frente. Que Deus abençoe a cada uma de nós. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ó Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais que a tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso.
Estamos encerrando este culto. Espero e rogo a Deus que você tenha sido abençoado. Desejo a você o resto de semana debaixo da proteção e do cuidado do Pai. Vamos agradecer e orar ao Senhor em nome da Trindade. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a consolação e comunhão do Espírito seja conosco. Amém. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.